Bom dia para você, um ótimo dia também para você que está acompanhando a TV Alice. Começa agora a nossa transmissão ao vivo da sessão ordinária desta quarta-feira. E hoje há um requerimento de urgência na pauta, um requerimento dos deputados Calegari e Coronel Wellington, para que o projeto do deputado Calegari, projeto de lei 116 de 2023, tramite como urgência, e esse projeto dispõe sobre a autonomia e os direitos da parturiente no período do parto até o período puerpério. Se, então, esse projeto, o requerimento de urgência, for aprovado, ele fica apto a entrar na ordem do dia da próxima sessão ordinária. Hoje os trabalhos serão presididos pelo deputado delegado Danilo Baiense. Vamos acompanhar. Sexagésima primeira sessão ordinária híbrida, virtual e presencial da 20ª legislatura. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que fiquem em sinal de respeito. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Alice. Consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Não havendo, passaremos então à fase do expediente. Primeira fase para simples despacho. Os itens 1, 2 e 3 são ofícios justificando a ausência de parlamentares. O despacho para esses itens é justificada a ausência à secretaria. Pois não, quem pediu pela ordem? Item 4, mensagem número 27 de 2024, governador do Estado, encaminhando veto ao projeto de lei 856/2023, de autoria do deputado Capitão Assunção, que acrescenta item ao anexo único da lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o dia da conscientização sobre a dislexia a ser celebrada anualmente no dia 10 do mês de outubro, ciente a Comissão de Justiça. Do item 5 ao item 13, tratam-se de projeto da senhora e seus deputados. O despacho para esses itens ficam assim especificados. Despacho para os itens 6, 7, 8 e 13 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. O despacho para os itens 5, 9, 10, 11 e 12 é a Comissão de Justiça, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 14 ao item 22, tratam-se de pareceres da Comissão de Justiça aos projetos que especificam. O despacho para esses itens inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Os itens 23 e 24 são emendas de parlamentares aos projetos que especificam. O despacho para esses itens junte-se ao projeto correspondente. Do item 25 ao item 41, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens oficie-se. Passaremos agora à segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Nós precisamos de quórum qualificado, nós já temos aí 19 parlamentares presentes. Item 42, requerimento de urgência 173/2024, deputado Calegari, Coronel Wellington, líder do bloco parlamentar, ao projeto de lei 118/2023, deputado Calegari, que dispõe sobre a autonomia e os direitos da parturiente no período do parto até o período puerpério e dá outras providências. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. O item 43. Presidente. Pois não, presidente, deputado Irini. Pois não. Eu não conheço o teor da matéria.
Então, portanto, eu não tenho como votar urgência de uma matéria que eu não conheço. Deputada Irene, deputada Irene, é com relação ao parto humanizado. Parto humanizado. Ok. Tá certo. Então a senhora vota também pela aprovação, é isso? Então tá ok. Muito obrigado, deputada Irene, fica aprovado. Item 43, requerimento número 144 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de transferência de sessão solene em homenagem a personalidades que se destacarem na luta em defesa da raça negra, que seria realizado no dia 16 de julho de 2024, para realizar-se no dia 12 de julho, às 16 horas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 44, requerimento número 145 de 2024, a mesa diretora de cancelamento de sessão solene em homenagem aos 20 anos do grupo Folha do Caparaó, a realizar-se no dia 3 de julho de 2024, às 19 horas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 45, indicação 1187, 2024, deputado Bispo Alves ao governador do Estado para incluir no Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, em seu anexo, tabela 1, classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação. G4, descrição, exemplo e discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 46, indicação 1188, 2024, deputado Coronel Wellington ao governador do Estado para a construção de faixa azul em trecho da BR-101 que interliga os municípios de Vitória e Serra. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Passaremos então agora à ordem do dia. Item 1, discussão, se houver recurso na forma do artigo 277, parágrafos 2º e 5º do Regimento Interno, do projeto de decreto legislativo 160/2023, do deputado Alcântara Filho, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo o título de cidadão espírito-santense ao governador Romeu Zema Neto, publicado no Diário Digital do dia 13 de 12 de 2023, parecer número 2019-2024 da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade e aprovação, não havendo recurso em mesa para promulgação. É o mesmo despacho que vários outros itens, se o senhor quiser. Tá? Pois não. Item 2, discussão se houver recurso na forma do artigo 277, parágrafo 2º e 5º do Regimento Interno do projeto de decreto legislativo 13/2024, deputado Alexandre Chambinho, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148 de 12 de dezembro de 2018, concedendo título de cidadão espírito-santense a senhora Maria Auxiliadora Freire, publicado no Diário Digital do dia 15 de 5 de 2024, parecer 220 de 2024 da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade e aprovação. Não havendo recurso, a matéria em mesa para promulgação. Os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pois não, deputada? Eu quero eu só tenho uma dúvida aqui e peço ao senhor, por gentileza, que possa tirar essa dúvida. Sobre o título ao governador de Minas Gerais, eu particularmente sou contrária, mas para o recurso são necessários três deputados, não é isso? Para a discussão da matéria? É 1/5, deputada Irene, são necessários 6 deputados, ok? 6 deputados. Meia dúzia, 6, meia dúzia, 6. Então eu não tenho como fazer a discussão, mas eu não tenho concordância. Desculpa aí, é só para registro.
Então, dos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 também tratam-se do mesmo assunto, não havendo recurso em mesa para promulgação. Do item 10 ao item 26... Presidente, deputado. Presidente. Assim como a deputada... também, presidente. Presidente, pela ordem, deputada Camila. Pois não. Assim como a deputada Irine, eu gostaria de fazer um registro. Sabemos que esses projetos são terminativos e, portanto, precisa aí de um quórum para o recurso. De toda forma, eu quero apresentar minha posição contrária ao projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão espírito-santense ao governador Vinícius Meu Zema, ao Osmar Terra, através do projeto de decreto legislativo 28 de 2024, e também ao deputado federal Gilson Cardoso Faur, através do projeto de decreto legislativo 148. Portanto, meu voto contrário aos pontos na pauta 1, 4 e 8. Ok, deputada Camila. Do item 10 ao item 26, tratam-se de proposições de discussão especial em terceira sessão. Não havendo oradores inscritos, a matéria segue para as comissões. Presidente, Lucas, presidente. No item anterior... Esqueceu. Pois não, deputado Lucas. Presidente, eu gostaria... Eu voto favorável também ao Romeu Zema, aí, que é um grande governador de Minas Gerais. É só registrando. Como a deputada Camila, eu também voto contrário aos 3 itens apresentados. É só o registro. Pela ordem, presidente. Deputado Lucas Caramujo, com a palavra. Obrigado, presidente. Pela mesma razão da deputada Camila e da deputada Irine, com a máxima vênia, com respeito, mas voto contrário, me posiciono contrário ao item 3 em discussão, indicação da deputada Irine Lopes, que concede título de cidadão espírito-santo ao senhor João Paulo Rodrigues Chaves. Tá? Não tenho a oportunidade de deliberação, mas deixo o meu voto, meu registro contrário também, presidente. É apenas registro. Item 3 da pauta. É apenas registro, tá, deputado Lucas Caramujo? Apenas registro. Deputado Capitão Assunção, Vossa Excelência, seguir pela ordem. Não, do item 20, os itens 27 e 28 são proposições de discussão especial em primeira sessão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a segunda sessão. Entraremos agora na fase das comunicações. Primeiro orador, deputado Zé Preto, com a palavra. Deputado Zé Preto, não respondendo, com a palavra, deputado Vandinho Leite, está ausente. Deputado Thiago Hoffmann, com a palavra. Deputado Thiago Hoffmann, não respondendo, com a palavra, deputado Teodorico de Assis Ferraz. Deve falar. Pois não, deputado Ferraz. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero agradecer a gentileza desta casa que votou favorável a várias indicações que nós fizemos. Uma delas é pedindo ao governo estudo técnico e financeiro para asfaltamento da estrada que liga a rua Getúlio Vargas do aeroporto até o IBC e do IBC a Santa Teresa, BR-101. É uma grande oportunidade que Cachoeiro terá para um novo corredor industrial. A segunda indicação foi com relação ao distrito industrial do bairro Aeroporto, São Joaquim, e ainda está sem trevo ali na região do aeroporto e precisa de um trevo para ligar o bairro Aeroporto ao Distrito Industrial São Joaquim, que é um dos maiores orgulhos para Cachoeiro do Itapemirim, além de pedirmos também melhoria geral para suas estradas. O outro requerimento foi pedido ao governador a gentileza de estudar a possibilidade de, nessa reforma que está sendo feita do aeroporto de Cachoeiro, que aumente a pista de 1.200 para 1.800 metros, na região norte. Estivemos no local, quando éramos prefeitos, chegamos a fazer a desapropriação para aumento da pista e gostaríamos que o governo estudasse a possibilidade de um aditamento desse projeto de execução de obras e fosse aumentada a pista, uma vez que a grande possibilidade de um aeroporto de cargas
tendo em vista a viabilidade de um porto que está para sair entre Itaoca e Itaipava e entre também Presidente Kennedy. O outro requerimento que eu acho de grande importância é com relação à União. Atendendo ao pedido do líder comunitário Romário, ligar o Alto União a partir do posto de saúde, até Tijuca, ali no Lambari. Seria também um novo corredor industrial da maior importância para Cachoeiro, que é também um corredor industrial de grande desenvolvimento. O outro requerimento foi para a construção da ponte que liga Valão ao bairro Rubens Braga, com acesso à Village, Novo Parque e ao Coronel Borges até a estrada do Frade, de grande importância para a melhoria do trânsito de Cachoeiro do Itapemirim. O outro requerimento é também visando a ligação do Valão a Morro Grande, na antiga ferrovia, que nós tivemos que tirar a ferrovia do centro da cidade e construímos a ferrovia passando por Morro Grande até Santa Teresa. É de grande importância, são 5 quilômetros e que vai melhorar muito o trânsito que vem da zona norte de Cachoeiro do Itapemirim, especialmente a de Itaoca, de Soturno, na ligação com a fábrica de cimento, no distrito industrial, além de também servir as faculdades de ciências contábeis, de direito e o centro do IFES, que é um dos maiores orgulhos de Cachoeiro do Itapemirim. Uma outra solicitação que fizemos também visa atender os bairros da cidade, o centro da cidade, fazendo um estudo técnico-financeiro para o trevo do IBC, que é um grande gargalo ali do trânsito de Cachoeiro do Itapemirim, e entre a rua Capitão das Landes e Costa Pereira, no centro da cidade. Nós sabemos que a situação está muito difícil. Nós resolvemos o problema do trânsito Cachoeiro há 20 anos atrás, quando éramos prefeito, através da construção da Avenida Breicélia, através da Beira Rio, enfim, a linha vermelha que vai do IBC até o Coronel Borges, mas o desenvolvimento da cidade e a grande número de veículos indica que precisamos do governo do Estado, junto com a Prefeitura Municipal, encontrar solução. Muito obrigado pela aprovação dos senhores deputados e um bom dia para todos os nossos amigos deputados e deputadas, especialmente para você, Danilo Baense, meu grande amigo, grande companheiro desta Casa de Leis. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraz. Com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Sérgio Meneghelli, não respondendo. Com a palavra, deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel Lessa, não respondendo. Com a palavra, deputado Pablo Muribeca, está ausente. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, estou declinando da palavra. Muito obrigado, deputado Mazinho, tendo declinado. Com a palavra, deputado Lucas Escaramuça. Deputado Lucas Escaramuça não respondendo. Com a palavra, deputado Lucas Polesi. Deputado Lucas Polesi não respondendo. Com a palavra, deputado João Coser. Deputado João Coser está de licença. Com a palavra, deputada Janete de Sá. Bom dia, deputado Danilo. Bom dia, colegas de plenário, todos que nos assistem, servidores dessa casa. Nós estamos muito preocupados com o número crescente dos níveis de feminicídio no estado do Espírito Santo. Nós tivemos uma queda
do número de homicídios em geral, porém, nos assusta o número de feminicídios que estão sendo registrados. Para se ter uma ideia, no mês passado, foram registrados 5 casos de feminicídio contra 3 no mesmo período de 2023. Nesse ano, até junho, já são 19 casos de feminicídio, ultrapassando todo o ano de 2023, quando foram computados 18 casos no ano inteiro, e nós estamos apenas no meio do ano. A região metropolitana foi onde houve o maior número de casos, 13 casos em seguida que aconteceram na região da Grande Vitória, seguida da região sul, com 3 crimes que aconteceram. A imprensa está acompanhando os casos e está havendo uma divulgação muito grande dos atos criminosos, mas, infelizmente, a gente percebe que, por mais que a gente tenha feito ações no sentido de conter o feminicídio, é como se a gente estivesse enxugando gelo e peneirando fumaça, porque os casos continuam acontecendo. Inclusive, tem depoimentos do nosso secretário de Segurança, Eugênio Ricas, que classifica o feminicídio como um desafio brutal e diz que é necessário conscientizar os homens de nosso Estado de que eles não podem resolver seus problemas afetivos por meio da violência, que é o que está ocorrendo. É como se o homem ele tivesse perdido um pouco a noção do seu papel na sociedade. E nessa situação de se encontrar meio perdido do papel dele enquanto homem no núcleo familiar, ele acaba confundindo essas peças, porque é inadmissível, é inconcebível, é incompreensível que em pleno século XXI, com todas as atitudes que a gente vem tomando, os níveis de feminicídio eles aumentem. Então, o que a gente pode imaginar é que o homem ele não está conseguindo compreender o papel dele nessa nova sociedade, onde a mulher tem que ser para o mercado de trabalho, para também trabalhar, para poder prover junto com o marido o sustento da família, para poder garantir qualidade de vida para sua família, para poder garantir uma boa escola para os seus filhos. Ou seja, hoje a mulher, ela tem o papel da mulher, ela se ampliou na sociedade. A mulher hoje, ela junto com o homem, ela tem um papel determinante na construção familiar. E isso é como se tivesse mexido com os homens, e eles perdidos nesse processo acabam, muitos deles, graças a Deus, não é ainda... Temos um número de homens significativo que pensa de maneira diferente, mas isso talvez seja um dos fatores para que, com todas as atitudes que têm sido tomadas, o número de feminicídio aumente. Porque não existe muita explicação, além do machismo arraigado, que a gente trabalha dioturnamente na sociedade da mulher. Eu defendo que nós, parlamentares, também devemos acompanhar de perto a situação do feminicídio no Estado e juntos traçarmos políticas públicas também frente ao governador do Estado para poder enfrentarmos esse flagelo que ainda assombra muitas mulheres em pleno século XXI. É o que tenho com muita tristeza para dizer na manhã dessa quarta-feira, senhor presidente, fechando ela com esse dado lamentável que é o número crescente de feminicídios no Estado do Espírito Santo. A não se falar também nos homicídios, que são muito grandes. O senhor, que é um delegado Danilo, que preside a nossa sessão, vem acompanhando essa questão também, acompanhou como delegado de polícia de nosso Estado e vem também junto com a gente nesse combate crescente a essa violência. E também tem acompanhado o nível de homicídios de mulheres, que é muito grande. Mulheres envolvidas com o tráfico, mulheres que acabam assumindo a responsabilidade dos companheiros dela no tráfico e acabam tendo a sua vida ceifada por conta desse envolvimento nesse mundo criminoso, onde a gente sabe que
a vida nesse mundo criminoso ela é muito difícil, ou a pessoa vai para a cadeia ou ela vai para debaixo da terra. Infelizmente, a segunda situação é que está fazendo com que muitas mulheres elas precocemente percam suas vidas também por conta desse envolvimento cedo no mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo de situações que realmente acabam também comprometendo essa mulher que não conhecia esse universo, que não fazia parte desse universo, mas que hoje, infelizmente, tem tomado conta das cidades e do interior e tem envolvido muitas mulheres. É o que tenho para dizer com muita tristeza, presidente, desejando a todos os colegas um bom restante de semana. Nós vamos ter muitas atividades. Eu daqui a pouco estou saindo para Dores do Rio Preto, para o lançamento da pré-candidatura de um colega lá em Jefinho do Caparaó, em Dores do Rio Preto, o lançamento da pré-candidatura dele a prefeito, mas eu sei que nossos colegas todos também estão envolvidos nesse embate, nesse monte de atividades, mas me despeço essa semana com esse triste e lamentável fato que é a matança de mulheres no estado do Espírito Santo. Um beijo grande, fiquem com Deus e que a gente tenha um resto de semana iluminado, de muito trabalho e de busca de saídas e soluções para esse grande problema. Muito obrigado, deputada Janete, parabéns aí pela sua fala, deputada Janete. Ontem, inclusive, nós tivemos aqui uma importante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado para apurar também um crime onde as mulheres, na sua grande parte, são vítimas, que é com relação ao assédio, espécies, consequências, prevenção e punição. Somente aí o nosso ouvidor-geral do Estado, Marcelo Paiva, registrou aqui ontem que nós temos lá, chegaram denúncias esse ano de mais de 100 crimes de assédio e a grande maioria, as vítimas são mulheres. Parabéns, e nós temos que mudar realmente essa realidade do Estado do Espírito Santo. Só informando que na segunda fase do expediente, sujeito à deliberação, o item 47, que também é uma indicação 1189 do deputado Lucas Escaramuça ao governador do Estado, fica também aprovado. Com a palavra, deputada Irine Lopes. Deputada Irine Lopes não respondendo. Com a palavra, deputado Hudson Leal. Vou declinar, senhor presidente. Tendo declinado, com a palavra, deputado Gandini. Deputado Gandini não respondendo. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, deputado delegado Danilo Baense. O senhor vai bem, né? Vou me pronunciar hoje a respeito de um município tão importante para o Estado do Espírito Santo como Aracruz, e aonde nós temos um brilhante prefeito, Dr. Coutinho, que vem desenvolvendo um trabalho de primeiríssima qualidade nessa região. Eu estive com o Dr. Coutinho e vários assessores, inclusive a sua filha, Gedala, né, que nos atendeu muito bem, aí num evento que houve, né, aí na região de Aracruz, e 25º Expo Aracruz, até o nome é meio complicado de falar, mas foi uma festa linda, maravilhosa, uma organização impressionante, porque é onde tem muita gente, existe uma dificuldade de você agilizar a organização. Muito bom, todo mundo feliz, alegre, satisfeito. E hoje eu quero me pronunciar a respeito desse evento, onde vamos iniciar aqui. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, bom dia. Venho hoje aqui falar sobre a cidade de Aracruz. No dia 6 de junho, a convite do nosso amigo prefeito Dr. Coutinho, participei da abertura da 25ª Expo Aracruz. Uma festa linda e muito bem organizada, que já é parte
do calendário oficial da cidade. Eventos como esse atraem uma multidão de pessoas, transformando o município em referência, além de levar lazer e cultura em um único espaço, bem como o consequente aquecimento da economia nesses 4 dias que houve esse evento. Aracruz é uma cidade que abriga grandes empresas, em especial na área industrial, e cerca de 10% de sua população desenvolve atividades agropecuárias. Uma cidade que sempre esteve presente em nosso mandato, com grandes entregas e melhoria para toda a população aracruzense. Dentre elas, 10 quilômetros de rede de água potável para o distrito de Santa Cruz. Isso era um pedido que havia sendo feito há mais de 20 anos, né? Beneficiando mais de 100 mil pessoas. Drenagem e pavimentação de diversas ruas no bairro Nova Santa Cruz, que não havia nada no bairro Santa Cruz. Eu repassei na época, era o Devens, que era o prefeito, 580 mil reais da minha verba parlamentar. Toda a minha verba parlamentar eu repassei para Nova Santa Cruz em função de que o esgoto corria a céu aberto e calçamento não existia. E hoje Nova Santa Cruz, a partir do momento desse repasse dessa verba de quase 600 mil reais, virou uma cidade linda e maravilhosa, e aonde as pessoas podem estar ali em suas casas, sair sem problema de pisar no esgoto, sem pisar na lama, porque é tudo calçado e todo o sistema drenado. Foi uma grande vitória proporcionado pelo deputado estadual Zé Esmeraldo aos moradores de Nova Santa Cruz, né, num momento difícil, em função da dificuldade que os moradores tinham, porque é lamentável que um município, né, onde você mora, o esgoto esteja a céu aberto. Eram crianças caindo ali, como eu vi, tive a oportunidade de ver, né, dentro daquele esgoto, né? Ou seja, crianças brincando de 1 ano, 2 anos, que a mãe não tinha condição de ficar olhando toda hora. Então eu tomei a liberdade de repassar 580 mil reais, toda a minha verba parlamentar, que eu teria que distribuir nos 78 municípios do estado do Espírito Santo. Eu investi tudo nessa região e hoje virou uma cidade linda e maravilhosa. Continuando aí, e ainda para esse ano, destinei 100 mil reais provenientes de emenda parlamentar, de minha autoria, para o investimento no esporte, né? O doutor Coutinho, ele me solicitou essa verba, porque ele trabalha também nessa área, principalmente com as crianças carentes, com as pessoas mais carentes, e eu repassei essa verba de 100 mil reais para que proporcionasse ali a dezenas, centenas de crianças da região uma melhor qualidade de vida, né? Tirar essas crianças das drogas, porque infelizmente a coisa não está brincadeira. Então nós temos que fazer tudo e mais alguma coisa para investir nos jovens. Isso é fundamental, investir nos jovens, né? Eu tenho inclusive um projeto, deputado delegado Danilo Baense, que poderia ser feito, isso depende muito do governador Renato Casagrande, isso não vai atrapalhar em nada os cofres do Estado. O governador poderia, com certeza, repassar 2 bilhões de reais para 40 mil jovens
na faixa etária entre 12 e 17 anos, em todos os 78 municípios, 40 mil jovens, né, onde eles iam receber uma faixa de R$500 por mês, né, e ali ter uma atividade. É isso que precisa os jovens, porque eles ficam nos bairros sem fazer nada. Os pais são obrigados a sair para ir para o trabalho e ali ele é captado, né? O cara da droga, né? Ele tem facilidade de chegar nesses jovens, né? Das 50, das 100, daqui a pouco o cara está envolvido, né? Como a gente vê. É fácil resolver. Depende só de vontade política. Depende só do cara querer fazer. E não é difícil fazer. Então fica aqui ao governador Renato Casagrande, para que ele invista, né, agora nesse ano que vem, 2 bilhões, que é muito pouco para o governo do estado. Só na prefeitura aqui de Vila Velha foi investido, dito pelo secretário de esporte que teve comigo aqui, né, que inclusive me parece que é pré-candidato a vereador, foi Cícero Ribeiro, estou te dando o nome do cara, Cícero Ribeiro, né, teve aqui comigo, foi investido 3,5 bilhões em Vila Velha. Merece Vila Velha, principal. Agora espero que resolva o problema das enchentes, que todo mundo lá sai de barco, é só chover, o pessoal sai de barco lá em Vila Velha. Mas, no meu entender, a área social é fundamental. E os jovens estão na frente de tudo. Os jovens são fundamentais, nós temos que fazer isso. O governador fica aqui, Renato, o nosso alerta. Eu sou um cara inteligente, eu vejo lá na frente. Não é à toa que eu tenho 10 mandatos. E posso dizer alto e bom som que seria uma grande vitória sua no governo. Você tem trabalhado bem, com certeza, principalmente na parte de calçamento, de drenagem, né? Mas vamos fazer agora investir no jovem, né? Tirar esse jovem da droga, dessas pessoas que utilizam os jovens para poder, né, os seus interesses da droga ser vendidos, né? Então esses caras são trazidos para o pessoal da droga, né? E o nosso amigo Danilo, ele sabe melhor do que isso, do que eu. Não custa nada o governador repassar 2 bilhões, né, e para todo o estado. Vamos agregar 40 mil jovens. É isso que precisa fazer, 40 mil jovens em 78 municípios do estado do Espírito Santo, né? Esses jovens ganhando R$500 por mês, garanto que isso acaba, né? Porque o cara quer ter um dinheirinho para poder ir lá no comércio, e ali no centro da praia, e lá no Shopping Vitória, como os outros conseguem, dar oportunidade para ele. Todo mundo é filho de Deus. Então o que precisa é que o governador proceda dessa forma, né? Ele vai ter uma vitória fantástica. Eu, por exemplo, batalho com relação à universidade estadual lá em Carapina, em vez de fazer um cerimonial. Para que cerimonial? Para que cerimonial? Vamos botar um shopping, vamos colocar uma universidade estadual lá em Carapina. É o único estado da federação da região do Sudeste que não tem universidade estadual. É só Espírito Santo. Uma área enorme daquela, nós vamos botar o quê? Eu vou criticar sempre, pode ter certeza, porque é inadmissível que a gente coloque lá um cerimonial, né? O cerimonial já tem mais de 50 aqui em Vitória. Agora, universidade estadual não tem nenhuma. E a universidade estadual vai dar oportunidade para os filhos das pessoas que não precisa de pagar, aí vai trabalhar ali, estudar, de competentes,
que poderia ser um grande advogado, um grande engenheiro, um grande médico, um grande professor, né? Como não tem condições financeiras, então essa é a oportunidade. E essa oportunidade não pode escapar. Então fica aqui, para finalizar, quero agradecer ao meu amigo, brilhante deputado, delegado Danilo Baense, que está presidindo a sessão, né? Dizer, e tenho certeza que é o pensamento dele também, principalmente com relação às drogas, né? São coisas fáceis de resolver, depende de vontade política. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra, deputado doutor Bruno Rezende. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado doutor Hudson. Eu gostaria aqui de registrar a presença do enfermeiro, meu amigo, Marcelo Bicudo, pré-candidato a vereador na Serra, e aqui também dentro do plenário, o nosso amigo Evandro Figueiredo. Olha a elegância dele lá, também pré-candidato em Vitória. Sejam bem-vindos a essa casa. Muito obrigado, deputado doutor Hudson Leal. Com a palavra, deputado Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra, eu vou deixar para falar por último, com a palavra, deputado Dari Pagunc. Não respondendo, com a palavra, deputado Coronel Wellington. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 12 minutos, que foi o tempo que o nosso deputado engenheiro José Esmeraldo falou. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, um bom dia a todos. Deus abençoe o abençoado dia que nós estamos iniciando os trabalhos. Nós gostaríamos, inicialmente, de agradecer ao governo pelo início da Operação Safra, que foi lançada nos idos de 2005, na região do Caparaó Capixaba, e que agora se transformou num projeto de governo com a ampliação para todas as unidades operacionais da PMS, fazendo com que o policiamento ostensivo seja realizado, não somente na sede dos municípios, quanto no interior. O Estado do Espírito Santo é um estado eminentemente agrícola, que tem como principal produto o café, e nessa época, em especial, os municípios produtores, sejam arábicas ou café robusta, o Conilon, eles estão em plena safra, obrigando, assim, ao Estado se fazer presente na zona rural desses municípios, de difícil acesso, de estradas secundárias, momento em que eu parabenizo a Polícia Militar pela realização da Operação Colheita, Operação Safra, e também solicito que seja intensificado o efetivo empregado nessa operação em todos os municípios, em especial da região do Caparaó Capixaba, onde é uma região cafeeira, com alta produtividade, com destaque para os cafés especiais que são produzidos ali e classificados, inclusive, ganhadores de prêmios nacionais. A título de informação, nós temos o Café Cordilheira, que foi considerado o melhor café do Brasil, eleito na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. Fica aqui registrado o nosso pedido de ampliação do atendimento dessa operação, principalmente nos municípios do Caparaó Capixaba, sem desmerecer o restante dos municípios do norte, que também têm as suas culturas assim, desenvolvidas por agricultores, seja da pimenta do reino, seja os pecuaristas, seja os cafeicultores, fruticultores, horticultores, todos merecem essa atenção. Nós também gostaríamos de falar aqui sobre um problema que existia na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que foi informado para nós recentemente, através de uma representação de alguns policiais civis que estiveram aqui. Observam os senhores e as senhoras que o policial militar, quando ele passa num concurso da Polícia Civil,
um bombeiro militar, quando ele passa no concurso de ingresso na Polícia Civil, se ele tiver um tempo de prestação de serviço nessas instituições, também do Estado, também da área de segurança pública, esse tempo não é computado para os efeitos totais de progressão na tabela de subsídio dos servidores da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Chega um absurdo do próprio policial civil, ele como um escrivão, ele como um investigador, se ele passar num concurso interno, por exemplo, para delegado, o próprio tempo que ele tem na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ele não consegue somar e computar para todos os efeitos, inclusive de ascensão da tabela do subsídio. Então, esse projeto foi protocolado, ele está muito bem encaminhado junto ao governo do Estado do Espírito Santo, na iminência de vir para a Assembleia Legislativa e corrigir essa distorção, esse desequilíbrio e essa injustiça histórica que é feito pelos integrantes da Polícia Civil, é feito com os integrantes da Polícia Civil que têm ascensão e mudam de função dentro da própria instituição e com outros servidores oriundos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar que vão para a Polícia Civil e não tem esse tempo computado. Então fica aqui registrado a nossa satisfação e nós estamos aguardando aqui na Assembleia Legislativa que o governo faça o encaminhamento desse projeto para a Assembleia Legislativa, corrigindo assim essa distorção, essa injustiça histórica. No mais, senhor presidente, apenas somar esforços a vários servidores, a várias comunidades que existem na região de Fundão, na Chapada Grande, Biraçu, Fundão especificamente, na qual eles estão sofrendo a falta de sinalização das vias secundárias. Existe uma deficiência enorme de manutenção das estradas rurais. É uma região em que a pecuária, as atividades agrícolas, elas são fortes, elas geram emprego e renda e desenvolvimento social e nós precisamos urgentemente que o poder público municipal ele dê um amparo necessário para garantir o direito de ir e vir com segurança a todas aquelas pessoas. Assim como a falta de sinal de telefonia móvel e rede de dados está prejudicando sobremaneira todas as pessoas que residem ali. Então, nós temos a região de Minitura, ela está sendo severamente prejudicada. Nós temos uma torre, ela fica localizada na Chapada Grande e transmite para Santa Leopoldina, a zona rural da Serra, Minitura e Grande Fundão, toda ela utiliza desse sinal emitido por essa torre e simplesmente nós temos aí um apagão de dias sem funcionamento do sinal de telefonia móvel naquela região. E a sociedade civil organizada, na pessoa do Ronilton, ele tem feito vários movimentos no sentido de sensibilizar o poder público e as operadoras para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, eles não estão conseguindo avançar, por isso nós solicitamos ao governo estadual, ao governo estadual, que dê atenção a essas reivindicações relativas à comunidade Munitura, assim como também a necessidade de fazer a manutenção nas estradas secundárias com aplicação de Revesol e até mesmo de instalação dos blocos intertravados nas comunidades locais. Ficam aqui os nossos registros. Deus abençoe, proteja e guarde todos. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Coronel, realmente ali na Chapada Grande, na Serra, a situação está muito complicada. O problema de sinalização também na Chapada Grande, muitas pessoas sendo atropeladas ali, atravessando o asfalto para pegar o ônibus do outro lado da pista. Nós tivemos pessoas aí que ficaram com sérias sequelas e também pessoas que acabaram perdendo suas vidas ali na travessia em frente à Chapada Grande. Nós fizemos aí desde 2019 uma série de indicações, solicitando inclusive que
o ônibus, o coletivo, ao retornar de Fundão, passasse por dentro do loteamento para dar um atendimento qualificado àquela população. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Eu vou retirar, presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, deputada Camila Valadão. Deputada Camila não respondendo. Com a palavra, deputado Calegari. Deputado Calegari não respondendo. Com a palavra, deputado Bispo Alves. Deputado Bispo Alves não respondendo. Com a palavra, deputado Alan Ferreira. Deputado Alan Ferreira não respondendo. Com a palavra, deputado Alexandre Chambim. Deputado Alexandre Chambim não respondendo. Com a palavra, deputado Alcântaro Filho. Deputado Alcântaro não respondendo. Com a palavra, deputado Adilson Espíndola. Cumprimentando Vossa Excelência, o presidente, cumprimento os demais colegas parlamentares aqui presentes no plenário, deputado Hudson Leal, o deputado Coronel Wellington, em nome deles cumprimento a todos que estão virtualmente, desejando um excelente dia a todos e vou declinar de fazer uso da palavra. Muito obrigado, deputado Adilson Espíndola. Pois não, Coronel? Presidente, pela ordem, nós gostaríamos de salientar que hoje, 3 de junho, ele é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Em memória à aprovação da Lei 1390 de 1951. O Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial foi o primeiro marco legal contra o racismo no Brasil e representa uma oportunidade importante para refletir sobre a necessidade de mobilização e luta contra o preconceito racial. Essa data celebra a valorização da diversidade, um fator essencial para a construção de uma sociedade mais justa e uma democracia constante e sempre em evolução. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado Coronel Wellington, na última sexta-feira, nós estivemos ali na primeira Igreja Batista de Vitória, na 103ª Assembleia da Convenção Batista. Nós fizemos ali uma justa homenagem ao pastor Diego Bravin, presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Pastor Diego prestou relevante serviço aqui no Estado do Espírito Santo e agora foi transferido para a Convenção Fluminense. Esteve presente ali também o deputado e presidente dessa casa, deputado Marcelo Santos, que também fez conosco a entrega da comenda Domingos Martins ao pastor Diego Bravin. E é muito importante registrar, Coronel Wellington, que no ano passado nós comemoramos os 120 anos da denominação batista no Estado do Espírito Santo. Hoje, os batistas têm 800 igrejas aqui no Estado do Espírito Santo e também 90 mil batistas. É um número considerável de batistas do Estado do Espírito Santo. E o ano passado nós tivemos a honra de apresentar um projeto de lei transformando a denominação batista em patrimônio histórico e material do Estado do Espírito Santo. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos da Igreja Batista, meu irmão, o pastor Derli Baense, foi diretor do Colégio Americano, fundou várias faculdades aqui no Estado, pastor Batista, meu cunhado, o pastor Nemias Taylor Reynor, também pastor da Igreja Batista, o outro cunhado também, o pastor Raimundo Ladislau Rodrigues, meu sobrinho Fábio, pastor batista nos Estados Unidos. E para homenagear mais uma vez os batistas, vou solicitar aí a Fabiana, que coloca aí para a gente a história dos batistas do Estado do Espírito Santo. A Lei 12.019, de sua autoria, que declara as igrejas batistas do Espírito Santo patrimônio histórico e material do Estado. Qual a importância dessa lei para os capixabas? Para mim foi uma honra muito grande ser o autor desse projeto de lei, que agora está sendo sancionada, a Lei 12.019, pelo nosso presidente Marcelo Santos, porque o trabalho das igrejas, principalmente as igrejas batistas do Estado do Espírito Santo, é um trabalho muito importante, e esse ano é muito importante para os batistas, que é a comemoração dos 120 anos da denominação aqui no Estado
Estado. Marcelo Santos reforça a importância da instituição para os capixabas. A igreja tem um papel social que ultrapassa a parede do seu tempo. Além do papel de evangelização, a igreja tem um papel social importante. Compete a nós reconhecermos e agradecer o papel não só da Igreja Batista, mas de todas as denominações que têm esse papel fundamental aqui no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. E agora, através de uma lei específica, ela é reconhecida pela Casa do Povo, sancionada, e isso é uma forma de nós agradecermos essa tão importante instituição que completa mais de 100 anos aqui no nosso estado. Foi exatamente em 1903 que nós tivemos início aqui com a primeira Igreja Batista do Estado do Espírito Santo. Então os batistas estão homenageados e é uma honra muito grande ter sido o autor desse projeto de lei que está sendo promulgado hoje pelo nosso presidente da Casa, deputado Marcelo Santos. Espírito Santo, início do século XX. A economia era baseada no café. A população, que na sua maioria habitava na zona rural, era composta por brancos, um grande número de ex-escravos e imigrantes europeus de diferentes nacionalidades. A fé da grande maioria da população era a católica. Nesse cenário, no ano de 1903, desembarcaram no Porto de Vitória os missionários Zacarias Taylor e Alberto Lafayette, com o objetivo de organizarem as primeiras igrejas batistas no estado. Os missionários saíram da capital e foram para o município de Afonso Cláudio. No dia 21 de agosto de 1903, na localidade de Alto Firme, nascia a primeira igreja batista em solo capixaba, com 60 membros. Como seu pastor, o recém-consagrado irmão Chiquinho, agora pastor Francisco, que mais tarde viria a ser considerado o apóstolo do Espírito Santo. Ao voltarem à capital, os 3 missionários organizaram mais uma igreja, com 2 cômodos, chão de terra batida, aproximadamente 15 bancos, uma mesa rústica para servir de púlpito e paredes de estuque. Nascia a primeira igreja batista de Vitória. No ano de 1904, um fato decisivo para o avanço do trabalho batista no estado aconteceria: a chegada do casal de missionários norte-americanos Loren e Alice Reno. A vinda do casal Reno representou o fundamento do trabalho batista no estado, trazendo sistematização, consistência e estruturação às igrejas que nasciam. Mr. Reno assumiu o pastoreio da primeira igreja de Vitória, enquanto o pastor Francisco fora para o campo, agora em tempo integral, evangelizando e implantando igrejas no interior. Conforme crescia o trabalho batista, a perseguição religiosa aumentava. Os cristãos protestantes sofriam atos de violência e viviam à margem da sociedade. Até após a morte, a discriminação existia. Com muito empenho, Loren Reno conseguiu em 1905 um terreno para servir de cemitério para os protestantes e excluídos sociais. Com seu trabalho, Loren Reno passou a estabelecer boas relações com as autoridades, inclusive eclesiásticas, além de ganhar a simpatia da população. Mas o preconceito era muito grande. Para acolher os filhos dos batistas discriminados nas escolas da época, o casal Reno iniciou um colégio no porão da sua residência. Surgia o Colégio Americano, que passou a receber também filhos das famílias pobres. O Colégio Americano, que tinha esse nome por usar método de ensino americano, passou a formar também missionários e professores. O colégio cresceu, passando a funcionar no antigo templo da primeira igreja de Vitória e, em seguida, no Parque Moscoso. Jovens do interior vieram para a capital para estudarem no seu internato. O Colégio Americano escreveu um belíssimo capítulo na educação capixaba e marcou para sempre a história dos batistas e do nosso estado. Homens de Deus, como o missionário sueco Carl Svensson, vieram para o estado na década de 20, ampliando a propagação do evangelho principalmente no norte do estado. No sul,
Fernando Drummond. Na região do Vale do Rio Doce, Manuel Balbino Lanes. Na capital, Almir Gonçalves fora capacitado por Reno para substituí-lo quando chegasse a hora. Fato que aconteceu. Severino Lira, um vendedor de bíblias que usava desse pretexto para visitar as casas das pessoas e evangelizar. O ex-padre José Landeiro. José Lopes, mártires da fé, como Joaquim Davi, espancado até a morte em Itabapuana por afirmar que seguia a Cristo. São apenas alguns dos pioneiros que abriram caminho para chegarmos até aqui. O casal Loren e Alice Reno deixaram uma base sólida para aqueles que vieram depois deles. Loren Reno descansou no Senhor em 1935 e Alice retornou para sua terra natal. Nas décadas seguintes, o trabalho dos baixistas capixabas continuou a crescer. Daquela primeira singela igreja em Alto Firme, floresceram igrejas em todo o estado. À sombra desses gigantes do passado, o Senhor continuou a levantar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para levar as boas novas do Evangelho, implantando igrejas e organizando o trabalho denominacional. Ação social, ensino teológico, música e educação cristã. Ativas organizações de homens, mulheres e jovens, sempre com muito empenho no trabalho missionário. Fiéis às palavras do apóstolo Paulo. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja dada toda a honra e toda a glória pela história dos batistas no Espírito Santo. Ok, Fabiana, muito obrigado aí, parabéns a todos os batistas desse querido Brasil, do mundo, e também aos 90 mil batistas do estado do Espírito Santo. Coronel Wellington, eu tive a oportunidade de visitar ali a primeira igreja batista, que hoje é Brejetuba. Na ocasião era distrito de Afonso Cláudio, Alto Firme. Estive agora na sexta-feira com vários membros daquela primeira igreja batista do estado do Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, segunda-feira, dia 8/7/2024, às 15 horas, para a qual designo. Expediente: o que ocorrer. Ordem do dia. A mesma pauta da sessão ordinária de hoje, exceto as matérias votadas nessa sessão. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. A gente encerra aqui a transmissão ao vivo da sessão ordinária desta quarta-feira, que aconteceu de forma híbrida, né? Com deputados presentes em plenário e deputados de forma remota, através do sistema online. E hoje os deputados aprovaram o requerimento de urgência de um projeto do deputado Calegari, que trata dos direitos da parturiente, das mulheres parturientes, direitos relacionados ao momento do parto, né? E do puerpério. E com a aprovação desse requerimento de urgência, esse projeto ele fica apto a ser inserido na pauta de votação da próxima sessão. Os deputados também aprovaram hoje 9 títulos de cidadão espírito-santense, e entre as personalidades que serão agraciadas com essa homenagem está o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você confere no site da Assembleia Legislativa daqui a pouco, e também às 10 da noite no Jornal Panorama, aqui na TV Alice. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.